O Mundo Agora, crônica de política internacional. Olá a todos. A crise energética na China parece que não vai terminar tão cedo. Nessas últimas 2 semanas, o governo chinês vem estimulando o aumento na produção de carvão, na mineração de carvão, ao mesmo tempo que as usinas que utilizam esse mineral que também aumentem suas potências em vários cantos do país. As 2 províncias principais produtoras, que da Mongólia Interior e de Shaanxi, foram estimuladas pelo governo chinês a aumentar em até 10% as suas produções, com vários tipos de incentivos, incluindo isenções tributárias. Essa crise energética nacional ela é algo relativamente novo para essa geração. Por mais que a China venha vivido, ao longo dos últimos anos, vários focos específicos de dificuldade energética, eles ainda não tiveram algo no âmbito nacional. Por que isso é muito importante? Porque a produção econômica da China depende muito de energia que cada vez mais demanda um volume maior de fornecimento. Aliando vários fatores, como por exemplo a pandemia e o processo de transição energética para energia limpa, que não foi muito bem executado pelo Partido Comunista Chinês, acabaram criando esse déficit que hoje afeta várias indústrias, mas principalmente as indústrias de tecnologia, muitas delas funcionando de uma forma parcial. Num país onde 75% da produção energética vem de energias de fósseis, isso acaba afetando diretamente um dos pontos mais importantes da política externa chinesa, que é a narrativa de transição energética e a narrativa de proteção ambiental. Por quê? Porque essa é uma narrativa que a China vem cultivando entre os vários pontos de divergência com países ocidentais, entre eles Estados Unidos e Austrália. Esse é um ponto de convergência importante, que facilita um diálogo diplomático entre esses países. A China sempre tentou se colocar como uma liderança global no processo de transição energética, mas isso está cada vez mais difícil de sustentar, pois a realidade é muito diferente da narrativa. Até a Austrália, por exemplo, que é hoje provavelmente um dos principais rivais da China, com vários tipos de confrontamento em diversas áreas, ela voltou a exportar carvão e a China levantou algumas sanções que estavam sendo desenhadas contra a Austrália em relação ao carvão por conta da necessidade que o país tem. O preço do carvão está aumentando consideravelmente, o governo chinês não vê outra alternativa a curto prazo para suprir essa demanda que é crescente no país, até para garantir a retomada econômica do país e a estabilidade dessa retomada econômica. Isso acaba gerando um problema raro de crise interna no governo de Xi Jinping. O que podemos esperar daqui por diante é que talvez a narrativa chinesa em relação à transição energética ela vai diminuir, porque eles entendem que é muito difícil você mudar de um trem em alta velocidade para outro sem perder produtividade. E esse é um ponto importante. A China ela sabe que não pode perder produtividade econômica, pois esse é um dos principais pilares de estabilidade política no país. O crescimento econômico que garante que grande parte da sociedade saia da pobreza e chegue à classe média é o que traz grande parte dessa estabilidade que deixa o Xi Jinping se tornar o verdadeiro líder eterno dessa nova China no qual ele vem desenhando. Isso também alimenta todos os outros tipos de narrativas nacionalistas, que incluem, entre outras coisas, Taiwan. Então, é de extrema importância acompanhar os impactos dessa crise energética na China, mas o mais importante do que isso, se o país não desenhar novas alternativas de produção energética que não passem necessariamente pela utilização de carvão ou de petróleo, entre outras coisas, o país vai sofrer novos apagões e novas dificuldades nos próximos anos. Não é algo que vai acontecer somente agora. Segundo fontes que eu conversei tanto em Pequim quanto em Washington, isso pode ocorrer a cada 3 anos se não tiver um investimento pesado na matriz energética no país, na conexão energética no país e na diversificação dessa matriz. Algo que o governo chinês parece que está entendendo somente agora, mas não consegue fazer isso antes de solucionar o problema nesse exato momento.